E o Santos não pode tomar gol todo jogo de bola aérea, sai perdendo todo jogo. Então, eu até entendo o que o Jefferson falou. Você fazer o time mais fechadinho, jogar por 2, 3 bolas, como o time do interior faz, mas os times do interior estão aí na final, né? Com preparo físico, isso. Não adianta você jogar com um time limitado, bola de cabeça, você ter 3 marcando um jogador e o jogador conseguir cabecear. Então tem que arrumar esse esquema defensivo para poder tal. Agora, realmente... Mas, ô Filete, se tem 3 caras marcando o jogador e o jogador consegue cabecear, o técnico tem culpa no quê? Se o cara estava marcado por 3 jogadores. Um tinha que estar marcando ele e outro marcando a bola, né? Ficou os 3 no jogador, ninguém marcou a bola. Então, às vezes, é um erro de posicionamento, tal. Tudo bem, eu entendo que é o erro do jogador. Então, você tem que tentar outro jogador. Mas é recorrente, é muito recorrente. Muito recorrente, né? Felipe? Sim, porque os caras são todos baixos e não tem a característica, né? Não, mas aí é que mas ele tem que criar alguma situação Baumann é baixo, para evitar isso daí. O Baumann não tá jogando, o Baumann é reserva. Sim, mas o jogador... Não, mas aí tem que tirar os zagueiros, né? Todo zagueiro é alto, pô. Então, mas tu fala assim... Fala em outros jogadores. Tirando os zagueiros são altos. Santos tem só os 2 zagueiros altos. Sim. Só. Não tem mais. E o Lucas Barbosa que entrou na equipe agora, né? Porque sempre ficava no banco. O João Lucas não é tão baixo, né? Não é tão baixo, mas aí entra na parte de característica, né? Não sabe. Mas o problema da composição ali não é só a bola pelo alto que acaba gerando gol, mas até mesmo no jogo contra o Corinthians, às vezes vinham bolas aéreas. E mesmo que os próprios jogadores do Corinthians não alcançassem as bolas, sempre sobrava no pé de alguém livre. A marcação não acompanha o que está acontecendo no campo ou na área. Rebote, né? Se eu não me engano, então, é muito recorrente essas falhas. Mas eu não... E não é uma coisa que acontece num jogo ou no outro. Acontece muito. Aí assim, bom, se o problema não é o treinador, são só os jogadores, porque... Assim, quem dá o treino é o treinador. Se for para continuar acontecendo isso que está acontecendo, tem que tirar então, afastar os jogadores. O Santos vai continuar tomando gol desse jeito até quando? Alguma coisa. Reforçar o elenco, velho. Não, então, mas ele continua treinando tem elencos inferiores que ele continua treinando também para tentar solucionar. Vamos ver agora. Claro. Mas é o que eu falo, sempre que ele está treinando para tentar solucionar algum tipo de problema, acontece alguma coisa. Alguém se machuca, ele tem que fazer uma mudança, gente, alguém fica suspenso. Para deixar claro, eu não sou favorável à saída do Odair Helman. Eu acho o Odair Helman um bom treinador. Mas é assim, não dá... assim, a gente tem que entender, independente do elenco do Santos não é dos melhores, mas ele tem a responsabilidade dele como treinador nos resultados. Né? Ele não é o único culpado, mas ele tem a responsabilidade dele. Como os outros 6 que passaram pela Vila tiveram, então. Sim. Mas o treinador... É passar 30 com um elenco desse, Jefferson. Não, infelizmente. E além do elenco, as mudanças obrigatórias, né? Passar 30. Você mexe aqui, você vê quantas modificações que ele já fez. Qual a solução? Quantas oportunidades. Eu não tenho essa solução. Não, talvez... A solução é mexer. Não, a solução é contratação. Qualificar o elenco, né? Qualificar o elenco. Fazer um tripé bom, um atacante. Quer queira, quer não, trouxe o Lucas Lima, já deu uma ajeitada. Melhorou. Ali. Você está entendendo? Já deu uma ajeitada. E vamos pensar se nessa escalação, no lugar do Camacho tivesse o Alisson ou o Sandri, né? Já seria melhor do que o Camacho. Né? A zaga, voltando o Joaquim para jogar junto com o Bauerman, por exemplo, já melhora também. E no ataque, estava hoje o Lucas Barbosa, mas o Santos pode ter o Soteldo ali, né, no ataque. Né? Só que quando que o Odair teve esse time para escalar? Nunca. Sempre tem que colocar ou o Zanocelo, ou muda a zaga, ou coloca o Ângelo, ou vai o Braga, e muda tudo. Todos os jogos o Santos mudando. E nos treinos também, porque se os caras estão machucados e não estão jogando, não estão treinando. Né? Sim, então é complicado. O Ângelo estava a ser vendido por 12 milhões, o Zanocelo compraram metade por 10. Então foi uma compra errada? Era melhor ter comprado isso que eu estou falando. Se comprou metade do cara... 500 já, né? Sim, mas se comprou metade do cara por 10 milhões, o cara também tem que jogar bola, né? Sim, mas se não está jogando, você tem que arrumar uma função. Não tem que ficar falando só que a compra foi errada e aí. Beleza, a compra foi errada, tudo bem. Mas agora, tentando pensar em soluções, por que o time está jogando dessa forma, cara, o Odair, ele está fazendo o que é possível. Claro que ele tem parcelas de culpa, óbvio, mas como que você vai dar cara para um time que a cada treino, a cada 2, 3 dias muda? Porque alguém machuca, alguém suspenso, alguém pede para sair... Né? Então é complicado. E além disso tudo, tem a qualidade do elenco. Né? Mas eu penso assim, é que nem eu ressalto, o treinador, ele não sou favorável à troca e acho ele um bom treinador. Mas eu penso que assim, o Nelson até falou, os últimos 6 treinadores. Dos últimos 6 treinadores, o que eu vi tentar alguma coisa diferente
com um elenco tão inferior quanto esse foi o Carille, Isso eu concordo. que é jogar totalmente fechado. Tá? Por exemplo, se viesse o Mano Menezes, não é o caso, isso é hipotético, viesse o Mano Menezes aí, o Santos não ia jogar no 4-3-3. Não. O Santos ia jogar bem fechado, porque é a primeira coisa que é a característica do treinador. Apesar de eu acho que sempre a melhor forma é o treinador se adaptar às características dos jogadores, isso daí eu concordo, mas tem treinador que acaba obrigando alguns jogadores a se adaptarem Mas ao é estilo difícil, dele. quando o cara vem com DNA ofensivo, é muito difícil você tirar essa característica mas do treinador. com o Mano Menezes, isso já está dentro. Não, isso isso não já existe. já tá, Com o Mano Menezes e o Carille não tem essa. porque Tem o treinador Mano que tem o consegue. DNA defensivo, É, né? Você e não o consegue tem colocar treinador, o DNA você não ofensivo, consegue, é o contrário. né? Né? O Abel Ferreira agora, depois, ele já tá lá aí há 2 anos e meio, mas no começo o time do Palmeiras era mais jogo de contra-ataque, Agora, jogo pra trás. Agora já não, tem muitas variações, ele já domina o elenco, tenta outras coisas. O Palmeiras já é um time um pouco mais ofensivo. Mas no começo, o que ele fez? Ele fechou. É outro nível de jogador, Ele né? tem até mais qualidade. técnico. Eu não estou comparando o elenco do Palmeiras com o do Santos, longe disso. Mas é um técnico que primeiro ele fechou a casinha, viu o que dava para fazer para depois ir. Você vê que o Carille, experimentando. um jogo que ele estava na Vila Belmiro, e o torcedor xingou ele lá e falou: vai pôr 15. Não, vai pôr 5 médio volante. Aí ele falou: não vou pôr 5. Foi em Mirassol. Vou pôr 12. Primeiro tempo do Mirassol ele tomou de 3-0. Depois o time ofensivo, acho que ele deu uma. Falou: vou pôr o time ofensivo como esses caras querem. Aí no segundo tempo, depois o time dele, o Santos fez 3-2 e por um azar não fez 3-3. Ou seja, o time que estava jogando fechadinho não perderia do Mirassol. Só que todo mundo começou a falar que era retranqueiro, e depois o time ofensivo. O Santos tomou 3 gols. Aí no segundo tempo ele corrigiu. Isso aí vai ser contado na história, mas isso aí não tem nada de verdade. Léo, e outra Não, coisa, mas Ele colocou o time dele desde o princípio. Não, depois o time ofensivo ele mudou o time. Nenhum técnico Pode muda pegar a o time escalação. porque o cara... Nada. O time é o time que jogava. Mas ele depois mudou. Mas se você colocar um time fechadinho, se o time não for bom, também não tiver qualidade técnica, um abraço, entendeu? Jogador adversário entra com... O time do Santos é horrível na marcação. Sem bola, o time do Santos é horrível. E treina em exaustão, porque isso acontece cotidianamente. Né? É o abecedário do futebol. Sem bola, você marca. Você tem um jogador que você tem que marcar, é aquele ali. Tá bom? Só que no Santos não acontece isso. Os caras entram com muita facilidade. Tanto passam pelo meio com facilidade, bem como entram no setor defensivo e na área do Santos Futebol Clube com uma facilidade tremenda. O jogo que o Raul veio aqui fez